E aí um autor, né, um leitor de Piaget, o Pado, ele indica que crescer é uma forma de reorganizar a própria inteligência de forma a ter maiores possibilidades de assimilação. E aí nessa citação aparece um outro conceito que também é um conceito fundamental na perspectiva do Jean Piaget, que é o conceito de assimilação, né? Para o Piaget, quando ele fala sobre os processos de assimilação, ele se refere à nossa capacidade de entrar em contato com os vários objetos, né, que estão dispostos ao nosso redor, e a gente vai tentar, né, interpretar esses objetos, retirar desses objetos informações que são importantes e armazenar essas informações em esquemas, né, em esquemas prévios, em esquemas que vão formar aí a nossa estrutura cognitiva. Então, o processo de assimilação é um processo de aprendizagem propriamente dito, né? Assim, a capacidade que nós temos de retirar informações sobre um objeto e guardar essas informações, né, e usar essas informações para poder modificar a nossa forma de relação com o meio. E aí, nesse entendimento, a gente pode tanto pensar, né, a assimilação de uma teoria, como a gente está aqui discutindo a perspectiva do Piaget, né, à medida que vocês forem entrando em contato com o material escrito, com a videoaula, né, com as tutorias que a gente vai fazendo ao longo do processo, vocês vão gradativamente assimilando a teoria do Jean Piaget, né? Vocês vão internalizando essa teoria, vão aprendendo essa teoria. Então, para ele, assimilar é tornar seu alguns elementos do mundo, né? Por um lado, a gente pode pensar isso num ponto de vista teórico, mas a gente pode pensar isso no nosso cotidiano, né? Ao observar uma criança, por exemplo, que consegue andar de velotrol, e quando ela ganha uma bicicleta, ela vai, enfim, ter que decodificar, né? Ela vai ter que compreender que objeto que é aquele, como que ela vai usar aquele objeto, né? Então ela vai precisar de um movimento de assimilação, de aprendizagem, para conseguir se relacionar, interagir com aquele objeto, que também vai ampliar, né, as suas possibilidades de interação com a realidade. No entanto, pensar os processos de aprendizagem, né, única e exclusivamente pela via da assimilação, a gente ia ver só uma parte do processo, a gente ia compreender só uma parte desse processo, né? Aprender não é simplesmente internalizar, interpretar o mundo e internalizar informações e aspectos desse mundo que a gente está inserido. Tem um outro movimento, né, que também é fundamental e que representa um outro conceito fundamental da perspectiva do Piaget, que é o conceito de acomodação. Para o Piaget, quando nós assimilamos determinados aspectos de um objeto, né, de um objeto do conhecimento ou de uma teoria, e a gente incorpora essas informações em uma estrutura, em um esquema, né, em um esquema de ação, um esquema de memória, ou um esquema conceitual, existe também um outro movimento, que é um movimento de adequação desses esquemas em relação à nova informação que a gente acabou de assimilar, né? Quando eu dei o exemplo, né, da criança que tem um velotrol e que ganha uma bicicleta e que ela precisa de assimilar, né, esse novo objeto, ela precisa também de acomodar os seus esquemas de ação, né, de transformar os seus esquemas de ação para ela poder conseguir andar de bicicleta, né? Entre o velotrol e a bicicleta, você vai ter uma diferença muito grande. Primeiro, o elemento do equilíbrio, né, que é exigido no andar de bicicleta e que não aparece da mesma forma quando a criança está ali andando de velotrol, né? A posição do corpo muda. Então, existe um esquema de ação, né, que vai coordenar os movimentos da criança, por exemplo, quando ela estiver interagindo com um velotrol. E esses esquemas de ação vão precisar de ser transformados quando a criança começar a entrar em contato com uma bicicleta, né? A esse movimento de transformação dos esquemas de ação, o Piaget dá o nome de processo de acomodação. E aí, pessoal, na medida em que o Piaget ressalta que os processos de inteligência eles devem ser compreendidos, né, como um processo também de adaptação, é importante considerar que esse processo de adaptação ele vai ser regido por esses dois movimentos, né, o movimento da assimilação
e o movimento da acomodação. Na perspectiva do Piaget, para cada elemento que o indivíduo assimila da realidade, é fundamental, né, e acontece também um processo, um movimento interno de acomodação de esquemas e de estruturas mentais em relação a esse dado assimilado. Né? Então a gente o processo de desenvolvimento cognitivo, né, e os processos de inteligência, da adaptação do sujeito em relação ao meio, eles vão acontecendo pela interação entre os processos de assimilação e de acomodação, né, e é um movimento que não tem fim. Isso é algo que acontece durante toda a nossa história, toda a nossa vida. E aí, um dos aspectos mais importantes, mais relevantes da perspectiva do Piaget, uma das partes da teoria dele que é bastante conhecida, né, é muito discutida dentro da psicologia, dentro do campo educacional, são os estágios do desenvolvimento cognitivo, né, a teoria dos estágios que o Piaget construiu. É importante considerar o seguinte: a teoria dos estágios da perspectiva piagetiana, primeiro, ela não representa todas as contribuições do autor sobre o desenvolvimento cognitivo. Né? Elas representam um aspecto do desenvolvimento cognitivo, um aspecto dessa teoria que ele discute, que ele construiu. É um aspecto importante, é um aspecto que é mais discutido dentro da teoria dele, mas não representa o todo dessa teoria. Né? Um outro elemento, né, assim, que essa concepção de estágio do desenvolvimento, ela não foi um resultado de um processo, de uma reflexão isolada do Jean Piaget. Né? Ele realizou uma série de estudos, uma série de experimentos para poder compreender como que as crianças se relacionam com o meio, como que elas se relacionam com cada objeto que elas vão encontrando, né, dentro de situações específicas, para poder construir essa teoria. Né? Então, é uma teoria que tem uma verificação prática, empírica, muito grande, que dialoga muito com a vida cotidiana das pessoas. Né? Assim, que oferece elementos para o trabalho do professor, por exemplo, para a compreensão dos processos cognitivos, oferece elementos para as famílias, para os profissionais da educação de um modo geral, no sentido de oferecer possibilidades de compreensão das diferentes formas que as crianças vão interagir com o mundo ao longo da sua história. Né? O Piaget delimita, existem várias formas, obviamente, de falar sobre a teoria dos estágios, mas a grande maioria dos textos que a gente vai encontrar falando sobre essa perspectiva vai indicar que a existência de pelo menos 4 estágios, né? Ou então 3 grandes estágios e o último estágio subdividido em dois subestágios, vamos dizer assim. Né? Então, que são o período sensório-motor, o período pré-operatório e o estágio operatório, que pode ser lido também como estágio operatório concreto e o operatório formal. Esses estágios eles vão representar o desenvolvimento cognitivo do indivíduo do seu nascimento até pelo menos os seus 12 anos de idade. Né? Cada um deles tem uma faixa etária específica que a gente vai observar as características daquele estágio de forma mais próxima. Né? Mas uma vez que o desenvolvimento cognitivo ele é influenciado por fatores históricos, por fatores culturais, pela estimulação, pela qualidade da estimulação que a criança recebe ao longo do seu desenvolvimento, esse período, né, de tempo para cada estágio, isso pode variar de cultura para cultura, né, de um contexto para o outro. Tá bom? Então é importante deixar essa marcação aí. Esses períodos eles não são tão cristalizados assim como eles aparecem na literatura sobre o tema. Um outro fator que é importante levar em consideração é de que nós podemos pensar, né, se um indivíduo no período sensório-motor, por exemplo, tradicionalmente ele é classificado como o período que vai dos 0 aos 24 meses. Né? O período pré-operatório, tradicionalmente, ele é indicado como o período que vai dos 2 anos, né, dos 24 meses, até os 7 anos de idade. Isso pode variar, né, o tempo de duração desses estágios. Então, o sensório-motor dos 0 aos 24, a gente pode ver um processo de desenvolvimento que a criança ultrapassa aquele estágio antes dos 2 anos. Né? O que não se altera na perspectiva piagetiana é
a ordem de sucessão dos estágios. Então não importa tanto em qual momento a criança vai passar de um estágio para o outro, né? Isso pode variar. O que não varia é que do sensório motor, necessariamente a criança vai para o estágio pré-operatório, né? E do pré-operatório para o operatório concreto, do operatório concreto para o operatório formal, né? Então essa ordem de sucessão ela não varia aí no desenvolvimento cognitivo.